do ventre do peixe, Jonas se sentiu que estava nas profundezas do inferno. Mas ele clamou a Deus. Ele pediu a Deus uma nova chance, um perdão, para que Deus tirasse ele daquela situação. E Deus, com mão forte e poderosa, Ele ordenou, Ele deu a ordem àquele peixe: vai para a beira do mar e vomita meu servo Jonas, porque ele vai estar trabalhando para mim. Ele vai estar do jeito que eu quero agora. Ele vai estar transformado. Ele vai estar trabalhado. Aí agora o Espírito de Deus vai trabalhar na sua vida. Por quê? Porque a dureza do seu coração foi arrancada. Porque, irmão, ó, nós somos tão ruins, que a única coisa boa em nossa vida é o Espírito de Deus. Isaías diz que nós somos como trapo de imundice. E não é porque esse trapo de imundice seja o irmão, seja a irmã lá atrás, não. Somos nós, somos eu e você. Nós somos como trapo de imundice. Não temos valor algum. Não temos nada especial. Mas Deus olhou para nós e enxergou algo maravilhoso e amou. Amou de uma tal maneira que entregou seu filho em resgate das nossas almas, das nossas vidas. Aí o que tem de valor em mim e em você é se nós tiver o Espírito Santo. Se nós não tiver o Espírito de Deus na nossa vida, não somos nada, não somos ninguém. Vivemos de fachada, de fingimento, de mentira. O que há de valor em nossa vida é o Espírito Santo. Que eu olho para ti, eu sinto o amor de Deus. Que eu olho para o irmão e eu sinto o amor de Deus. A obra de Deus arrodeando, participando das nossas vidas. Aleluia. E quando o Espírito Santo não está na nossa vida, nós se tornamos, irmão, naturais. E o que é um homem natural? O que é uma mulher natural? Um homem natural e uma mulher natural é todo aquele que não compreende as coisas espirituais. Você não compreende porque o irmão perdoa o irmão. Você não compreende porque o irmão, aleluia, ajuda o irmão. Você não compreende porque ele está ali tentando, aconselhando, ajudando, estirando a mão. Você não compreende, mas é porque o amor de Deus está no coração daquele irmão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O amor de Deus, a semente que foi plantada, irmão, olha, aqui tem palavra para a gente passar a noite inteira falando. A semente que foi plantada, como é que ela está? Escute. A semente que foi plantada no teu coração, como é que ela está? Será que ela morreu? Será que ela perdeu a vida? Irmão, eu não sei. A gente pode descobrir. A gente pode descobrir como é que essa semente está no nosso coração. Como? Vamos para a mulher das 10 dracmas. Jesus falou acerca de uma mulher que tinha 10 dracmas. Essa mulher, ela perdeu uma. Não perdeu as 10. Ela perdeu uma. E quando ela perdeu uma dracma, Jesus disse que ela acendeu uma candeia, varreu a casa e procurou diligentemente até encontrar. Os irmãos não entenderam. Eu vou repetir. Ela procurou diligentemente até encontrar. E quando encontrou, sabe o que é que acontece, irmão? É porque às vezes nós perdemos
sentimos falta, saímos a procurar e nós se cansa, se desanima, vem o enfado, a canseira, diz: eu não quero, eu não vou procurar mais, se desanima, a frieza espiritual, aí se acomoda. Jesus disse que aquela mulher procurou até encontrar, não desistiu. Eita Deus, é muito forte. Não desistiu até encontrar. E quando encontrou, ela não se conteve de dizer: olha, eu encontrei, pronto, me alegrei, agora eu vou guardar. Não, ela correu para a rua e gritou: vizinho, alegrai, alegrai, se alegre comigo, porque eu encontrei a dracma perdida. Aleluia. Aquele que tem a dracma perdida, aquele que tem a sua dracma, aquele que tem o propósito de Deus na sua vida, não desista. Se você perdeu, procure, 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 procure até achar. Não desista. Procure até achar. O que aconteceu, irmão Naldo, com pessoas que procuram e não acham, e ficam parados e desanimados? Acontece o que está acontecendo muito hoje. Irmão Naldo, o que é que está acontecendo hoje? Igrejas ficando vazias. Sabia, irmão? Igrejas ficando vazias, porque perderam o desejo de buscar a Deus, perderam a alegria de sentir a sua presença. Então vem o desânimo, vem o acomodismo, a frieza. Irmão, e o propósito de Deus, como é que fica? Ele fica colocado de lado, posto de lado, porque os cuidados da vida sufoca. Aleluia! A perseguição sufoca, e você fica mirrado, fracassado, perdido, sem ânimo, sem força, sem solução. Por isso que Isaías disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Acenda seu fogo, meu irmão. Acenda seu fogo, minha irmã. Não deixe seu fogo se apagar. Aleluia. A semente de Deus está no teu coração. Aleluia. Faça como a mulher da dracma perdida, procure até achar. Irmão, e quando é que eu vou saber que eu achei? Quando é que eu vou descobrir que eu achei a minha dracma? Aleluia, aquilo que Deus me deu. É quando você sabe, é quando você vê que você falava em mistério e não falava, e não está falando mais, e você volta a falar. Aleluia, aleluia. É quando você tinha alegria de visitar os irmãos, de conversar com os irmãos, de ir à igreja, e não tinha mais alegria, e de repente a alegria voltou no meu coração, de estar perante Deus, de buscar a sua presença. Aleluia. Essa é a dracma. Devemos guardar a dracma. A semente plantada à beira do caminho. O maligno, ele trata logo de tirar. Mas tem outro tipo de coração que cai, que a semente cai dentro dele. Quando Jesus diz: porém, o que foi semeado, olha, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Aqui é o outro coração. Ouve a palavra e logo recebe com alegria. Talvez você conheça uma pessoa e quando está ouvindo a palavra de Deus é uma alegria, né, irmão? Oh, rapaz, que bênção. Se alegra, conversa com você, aquela alegria. Aí você diz: rapaz,
O Espírito de Deus está nesse negócio. Só, irmão, que esse coração, ele não tem terra suficiente. Mas o que tem raiz em si mesmo. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, logo se desiste. Irmãos, a gente fomos chamados, como eu já falei aqui, a gente fomos chamados para um propósito de Deus. E as promessas do Senhor é maravilhosa, irmão. Se eu fosse escolher algum versículo na Bíblia, escute, igreja, se eu, Antônio Edinaldo, fosse escolher algum versículo na Bíblia para mim demonstrar a minha esperança e a minha confiança em Deus, sabe qual era o versículo que eu ia escolher? Às vezes eu sempre falo aqui, os irmãos ficam, sabe qual é? É esse que diz assim, irmão: aquilo, olha o que o versículo diz: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não chegou, não desceu, não foi ainda ao coração do homem, é isto que Deus tem preparado para a sua igreja. Está entendendo, irmão? Rubi, esmeralda, isso é pouco, irmão. O que Jesus está guardado para mim é muito maior, é muito melhor, irmão. Aleluia. É muito maior. Aleluia. Por isso que quando o Giovanni louvava aquele hino que dizia assim: vale a pena ser crente. Irmão, é só o que eu pensava. Mas vale a pena sofrer, vale a pena, dói, é amargoso, é sofredor, mas eu vou suportar, Jesus, porque as promessas que o Senhor guardou para mim é coisa maravilhosa que não chegou ao coração do homem. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Eu sei que não é fácil, irmão. Se eu fosse dizer que era fácil, eu estava sendo hipócrita. Não é fácil. Não é fácil você dizer não ao seu desejo. Não é fácil. Não é fácil você dizer não ao seu egoísmo. Não é fácil. Não é fácil você dizer não aquilo que, escute. Não é fácil você dizer não aquilo que você quer e ninguém está vendo. Você quer e ninguém está vendo. Você diz: se eu pegar, se eu ficar para mim, se eu usar, ninguém vai saber, ninguém vê, ninguém sabe. Mas aquele, aleluia, aquele que ninguém consegue esconder dos seus olhos, ele conhece e vê todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desta vida
e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Sabe o que é isso, irmão? Irmão, eu tenho orado muito a Deus em relação a isso aqui, para que eu não venha ser enganado com as seduções das coisas dessa vida, as riquezas, né? Porque a gente às vezes sufoca a palavra de Deus em nós mesmos, preocupado com os bens materiais. Os bens materiais, irmão, é um complemento. Mas existe aquilo que é necessário e existe aquilo que não edifica. E muitos estão se enganando com isso aqui, irmão. Eu sempre digo sobre a decadência espiritual que algumas igrejas, alguns líderes, certo? Atravessa hoje, irmão. Irmão, olha, eu vou ser bem sincero com os irmãos. Eu leio a palavra, eu leio a Bíblia, eu busco, eu oro de madrugada, eu jejum, eu me consagro, certo? Eu faço o que a Bíblia ensina. Porém, irmãos, nós temos que ser dependente, totalmente dependente de Deus, totalmente dependente do Espírito Santo. Eu até falando para um evangelista, eu acho que eu estudei a Bíblia para pregar. Se eu estudei 1 ou 2 vezes. Mas Deus usa cada qual da sua maneira. Mas o que eu faço é ler a Bíblia. Eu leio passagem, leio outro, e eu vejo a união entre uma passagem e outra, a conexão de uma passagem com outra, e eu vejo o agir do Espírito Santo falando através daquelas passagens. E eu vejo a importância da dependência da palavra do Espírito Santo. A letra, a Bíblia diz que a letra mata. Mas quando você só espera na letra, quando você só espera na palavra. Eu não sou contra teólogo, não sou contra pessoas que fazem teologia, que fazem estudo bíblico. É importante, claro que é. Mas nunca e jamais esquecer da dependência do Espírito. Nunca jamais esquecer que quem fala para a igreja não é teologia, não é conhecimento, não é estudo. Quem fala para a igreja é o Espírito Santo. Aleluia. E todas as vezes que o Espírito Santo chega no teu coração e encontra a porta fechada, ele não vai arrombar. Ele não vai lhe agredir. Ele não vai forçar a entrada de maneira nenhuma. Ele sempre vai esperar que você escute. Olha, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E para finalizar, irmão, quero dizer para você: feliz é aquele ou aquela que sente sede. Feliz aquele ou aquela que sente desejo no seu coração, para que o Espírito Santo faça. E Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha até Jesus e beba da fonte da água da vida. Jesus tem a fonte da água da vida, irmão. Amém, né, irmãos? Para finalizar,
verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra. O que é que acontece, irmão? Com aquele que aceita a palavra de bom grado, que seu coração tem terra firme, areia suficiente para que a semente venha a nascer e a brotar. O que é que acontece com esses, hein, irmão? Jesus já previndo isso aí, escute. Quando Jesus, previndo que existiria homens e mulheres, que ia ter o coração, que ia ter terra boa, que a semente ia cair, ia brotar, ia crescer, ia dar fruto. A Bíblia diz que este coração, escute, esse coração, que a semente caiu, que compreendeu a palavra de Deus, ela dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Aí Jesus, vendo tudo isto, vendo que homens e mulheres iam estar lá, disposto para fazer a obra de Deus, escute, disposto para fazer a obra de Deus, disposto para pregar a sua palavra, Jesus olhando para ele disse: agora já estás revestido, já recebeste a palavra, agora ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Aí Jesus, para não deixar dúvida, ele diz: porém, aqueles que não crê já está condenado. Jesus não deixa dúvida. Quem já leu na Bíblia aqui, irmão, que Deus não é Deus? Quem já leu aqui na Bíblia? Tem uma que já leu, tem mais alguém? Eu também já li, que Deus não é Deus. Deus não é Deus. Quando eu disse isso para um testemunho de Jeová, eu quase que apanho. Que conversa é essa, irmão? Tem escrito na Bíblia: Deus não é Deus. Quer dizer que Deus não é Deus? Então eu vou rasgar minha Bíblia. Eu disse: rapaz, você rasgue, mas leia o capítulo todo, o versículo todo, porque eu só estou lendo a parte A do versículo. A parte A está escrito com essas palavras: Deus não é Deus. A parte B do versículo: de confusão. Aleluia. Em outra versão, de mentira, né? Em outra versão, de mentira. Deus não é Deus de confusão. Está entendendo? Aí lá na frente ainda está escrito assim: aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. Deus perdoa o pecado? Perdoa, claro que perdoa. Eis aqui um pecador perdoado. E aí, irmão, tudo bem? Tudo não. Deus perdoa o pecado, mas todo pecado tem suas consequências. A Bíblia diz: não matarás, mas todo aquele que matar será réu do fogo do inferno. Consequência. Haverá sim o perdão de Deus, claro. Não existe pecado que Jesus não perdoe. Ele é a unificação do amor de Deus. Aleluia. Não existe pecado para que Ele não perdoa. Porém, as consequências, os pecados que nós praticamos, ele tem consequência, como o pecado do adultério, o roubo, a prostituição, a lascívia, a mentira, a idolatria. Tudo isso tem consequência. Ah, irmão,
Eita Deus, Jesus, tu és maravilhoso. Tem uma passagem em 1 Coríntios, capítulo. Eu vou ler, Jesus, que tu és maravilhoso. Olha aí o que Jesus faz com a gente. Abra sua Bíblia aí, irmão. 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 11, do verso 32 em diante, 23 em diante, sobre a ceia, né? Só que tem um versículo aqui, irmão. Olha, escute. Olha. Porque no verso 29, 1 Coríntios 11, começa do 29 ao 30. Olha, ó. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pecado. Quando nós fazemos um ato santo, em pecado, acontece isso aqui, ó. É isso aqui. Aí qual é a sua consequência? Aí no verso 30, olha a consequência. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Existem muitos fracos. Por quê? Porque existe essa fraqueza. Agora eu vou só falar aqui para a igreja. Por quê, irmão? Aí vem a doença espiritual, irmão, a qual que muitas igrejas aí, irmão, estão passando por essa enfermidade espiritual. E o que fazer, irmão, para tirar essa enfermidade, essa doença? Para tirar essa doença. Essa doença, irmão, só sai com intimidade com Deus. Essa doença, essa enfermidade só sai com a intimidade. Irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, não tem espaço para o maligno. Se eu pego e encho um copo desse com água até as bordas, né? Ele não vai ter espaço mais para nada. Para ter espaço eu tenho que esvaziar ele. Para ter espaço para eu colocar alguma coisa dentro dele. Assim são os nossos corações, irmão. Os nossos corações, igreja, tem que estar cheio de Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, não tem espaço mais para nada. E quando nós estamos cheios de Deus, irmão, a gente procura agradar a Ele.
a fazer a vontade do Pai, para que Ele se agrade de nós. Se eu amo a Deus, se eu quero Deus na minha vida, então eu vou fazer de tudo para Ele se agradar de mim, para Ele ficar feliz comigo. E existe duas coisas essenciais. Escute, irmão, não vou cansar muito não, já estou finalizando. Existe duas coisas essenciais. Qual é, irmão Lau? Para mim agradar a Deus, eu tenho que começar a amar o meu próximo. Começar a amar o meu próximo. Porque se eu amo o meu próximo, eu estou agradando a Deus. Esse é o início. Amar o próximo como a nós mesmos. Tem pessoas que não amam nem Jesus, eu vou falar. Não amam nem aquelas pessoas que estão dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro das nossas igrejas. Aí diz, não, eu amo a Deus. Como é que tu vai amar a Deus que tu nunca viu? Às vezes o camarada nem conhece. Porque aquele que não conhece a palavra de Deus não conhece Ele, irmão. A gente conhece a Deus através da sua palavra. Para você conhecer a Deus, para você amar a Deus, tem que conhecer Ele. E conhecendo a Deus, automaticamente tu começa a amar o teu próximo. Amém, irmãos? Sei que a igreja está cansada, mas é assim mesmo. Que Deus fale melhor em cada coração. Às vezes a Bíblia diz que Deus corrige e açoita a todos que amam, irmão. Então um puxa-arranco de orelha, eu sempre digo, o puxa-arranco de orelha do Senhor é sempre bom. O irmão Luciano diz que sem doutrina a igreja corrompe, né? Sem doutrina, sem ensinamento, sem correção, a gente começa a se corromper. E o estatuto de Deus, a sua lei, é aquilo que nos direciona, aquilo que nós podemos fazer e aquilo que não podemos. Amém? Que Deus fale melhor em cada coração. Vamos se pôr em pé. Vamos agradecer a Deus por mais um culto realizado. Tem algum recado? Não? Aleluia. Irmãos, não deixe de vir para a escola bíblica. Irmão, eu acho que agora eu vou dar um jeitinho para mim começar a frequentar a escola bíblica. Hã? Que tem... Eu já tenho uma revista. O Senhor me deu um transporte pequenininho para mim vir. Aí eu disse, ó, Jesus está organizando aí. Amém, né, irmãos? Quem está feliz com Jesus, diga amém, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Quem precisa de oração? Antes de orar, desde o começo que eu quero falar, então eu vou falar. Estou muito feliz hoje, irmão. Apesar de todas as lutas, todas as dificuldades que a gente temos do dia a dia, mas ao chegar aqui eu me alegrei tanto. Eu olhei ali, aí eu vi o nosso abençoado ali, eu já corri para olhar para o conjunto para ver se eu vi a irmã Adriana. Quando eu vi ele, eu disse, oh glória, me alegro muito, viu, irmão? O conselho que eu dou para vocês, firme e constante, que o Senhor concede a vitória a vocês. Oremos, irmão. Querido Deus, amado Pai, uma vez mais nós te louvamos, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, pela palavra que foi falada nesta noite, Senhor, que nós possamos guardar a Tua palavra, aprender mais dela, Senhor, que nós possamos nos fortalecer. Agora nos despede em paz, em segurança aos nossos lares. Pai, repreende o inimigo, repreende as setas, repreende, Senhor, as lanças.
nos cobre com o teu sangue, nos purifica, nos livra de todo o mal. Pai, nós iremos agora, Senhor, ali em Parajuru. Nos guia, Senhor, pelo caminho, Senhor, da tua proteção. Queima, Senhor, e repreende o mal. Nos despede em paz, tudo te pedimos e já te agradecemos. A igreja diga amém. A paz do Senhor.